Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor em Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer por esse tempo de adoração. O Senhor já falou aos nossos corações. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelos textos lidos, porque nos toca, pelas confissões que reafirmam a nossa fé e aquilo que nós cremos. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Neste momento, vamos ouvir a exposição da tua palavra. E queremos te pedir, ó Pai, através de Cristo Jesus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações, ó Deus. Nos convença, Senhor, da justiça, do juízo e do pecado. Que nós possamos ser transformados pelo sangue do Cordeiro. Que nós possamos adorar a Jesus e que Jesus seja o centro da nossa adoração, Senhor. É isso que nós oramos, gratos por tudo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor ainda irá fazer no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu vou dizer para vocês que hoje não terei uma introdução de 30 minutos. Pastor Guilherme apostou comigo, se eu pregar um sermão de 45 minutos hoje, ele paga o almoço durante toda a semana. Toda a semana. Então, prepara o bolso, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, vamos ler o texto a partir do verso 13. Não tem firula hoje. Tá vendo? Perdeu, meu irmão. Diz o texto o seguinte: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante. O capítulo de número 10, que é o capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, está dividido em 5 seções principais. Primeiro, Jesus nos ensina sobre o casamento e os vínculos deste casamento do versos de 1 a 12. No entanto, você percebeu que eu já pulei versos de 1 a 12. Semana passada nós terminamos o capítulo de número 9 e nós começamos uma outra sessão. Por quê? Porque mês passado nós tratamos já de casamento, tratamos alguns dos princípios e valores, no entanto, em momento oportuno, voltaremos a este texto. Dos versículos de 13 a 16, Jesus fala das características daqueles que recebem o reino de Deus. E daí ele usa a imagem, a metáfora de uma criança. Depois ele aborda os perigos de se adorar as bênçãos mais do que aquele que nos dá as bênçãos. Versos de 17 a 21. No entanto, ele continua falando, a partir do verso de 32 a 35, sobre a glória do serviço sacrificial. E, finalmente, Jesus responde à fé de um cego nos versículos de 46 a 52. Então, essas são as 5 divisões do texto de Marcos, capítulo 10. E nós vamos começar o capítulo 10 pela segunda divisão. E quando nós lemos este texto, uma das perguntas que vem teologicamente à nossa mente é essa: Jesus ama profundamente as crianças, mas o que acontece com aquelas que morrem na infância? Morrem jovens ou nunca atingem a idade do discernimento moral, frequentemente chamada de idade da responsabilidade. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Nós faremos nosso sermão em 2 partes. Primeiro, eu quero responder essa pergunta teológica, que muitas das pessoas que entram ou conversam comigo sobre a perda de uma criança, diante dessa tragédia dos nossos dias, qual é o julgamento de Deus? Qual é o julgamento de Deus? Então, eu gostaria de colocar para vocês 7 razões teológicas do porquê Deus salva todas as crianças. No entanto,
perceba a constatação ou a afirmação teológica daqueles que ainda não atingiram a idade da responsabilidade. Tem um corte aqui. Daqueles que ainda não atingiram a idade da responsabilidade. Poucas coisas na vida são mais trágicas e dolorosas do que a morte de um bebê ou de uma criança pequena. A dor pode ser avassaladora. Muitos se consolam com a ideia de que a criança agora está em um lugar melhor. Alguns acreditam no mito, e esse mito está na nossa cultura exacerbadamente colocado. Vários cristãos, discípulos de Jesus, muitas vezes usam este mito popular de que as crianças pequenas que morrem tornam-se quê? Anjos. Contudo, o sentimentalismo e os desejos emocionais não são suficientes para aqueles que vivem sobre a autoridade da palavra de Deus. Nós não vivemos sobre nossa autoridade. Nós vivemos sobre a autoridade da palavra de Deus. Devemos perguntar: sabemos realmente que aqueles que morrem na infância vão para o céu? Que evidências bíblicas existem? A igreja não tem uma opinião unânime sobre essa questão. Alguns pais da igreja permaneceram em silêncio sobre o assunto. Ambrósio disse que crianças não batizadas não serão admitidas no céu. Então Ambrósio dizia que crianças não batizadas não eram admitidas no céu, mas tinham imunidade às dores do inferno. Agostinho basicamente afirmou a condenação de todas as crianças não batizadas, mas ensinou que elas recebiam o castigo mais brando de todos. Gregório de Nícia acreditava que as crianças que morrem amadurecem imediatamente e têm a oportunidade de confiar em Cristo. Calvino afirmou a eleição de algumas crianças para a salvação e estava aberta a possibilidade de que todas as crianças que morrem sejam salvas. Comentando essa narrativa, Calvino diz: Cristo recebe não apenas aqueles que, movidos pelo santo desejo da fé, se aproximam livremente dele, mas também aqueles que ainda não têm idade para saber o quanto precisam de sua graça. Zwinglio, B.B. Warfield, Charles Rod ensinaram que Deus salva todos os que morrem na infância. Esta perspectiva se tornou, então, uma visão dominante dentro da comunidade cristã. Sendo assim, deixa eu te apresentar algumas razões teológicas. Primeiro, a graça, bondade e misericórdia de Deus sustentam nossa posição. Deus é amor, segundo 1 João capítulo 4, verso 8, e deseja que todos sejam salvos, segundo 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 4. Jesus disse: vosso Pai que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Mateus capítulo 8, verso de número 14. As pessoas vão para o inferno por rejeitar Deus em rebelião voluntária e incredulidade. As crianças, incapazes dessa rejeição consciente, são recebidas por Deus com ou em sua graça. Segundo, quando o filho de Davi com Betseba, que morreu, e esse texto está relatado em 2 Samuel, capítulo 12, versos de 15 a 18, Davi demonstrou sua confiança de que veria a criança novamente e confortou Betseba. Davi tinha certeza de que seu filho estava com Deus. Terceiro, Tiago, capítulo 4, verso de número 17, nos desafia. Portanto, é pecado aquele que sabe fazer o bem e não o faz. A Bíblia diz que todos nascemos com uma natureza pecaminosa em Adão. Romanos, capítulo 5, verso de número 12. O pecado original. Bebês não podem cometer pecados reais por falta de discernimento moral. O pecado original é a razão pela qual bebês morrem fisicamente. Pecados reais cometidos com conhecimento, sabendo que são pecados, são a razão pela qual pessoas morrem espiritualmente e eternamente sem Cristo. Quarto, Jesus declarou que o reino de Deus pertence às crianças. Nós podemos olhar essa realidade em Marcos, capítulo 10, como nós lemos, e em Lucas, capítulo 18, versos de 15 a 17.
ele evidencia que a fé que salva é uma fé infantil, sugerindo a presença de crianças no céu. 5. As Escrituras afirmam que o número de almas salvas é grande. Apocalipse capítulo 7, verso de número 9. Considerando que grande parte do mundo foi não cristã, será que a incontável multidão de crianças que morreram prematuramente constitui a maioria no céu? Charles Spurgeon diz: alegro-me em saber que as almas de todas as crianças, assim que morrem, aceleram o seu caminho para o paraíso. Pense na multidão existente deles. 6. As Escrituras mencionam que alguns são escolhidos ou santificados desde o ventre. Nós podemos ver isso em 1 Samuel, Jeremias e também em Lucas, capítulo 1, verso número 5. Isso confirma a salvação de algumas crianças e refuta a ideia de que apenas bebês batizados têm a certeza do céu. Por último, 7, Deuteronômio capítulo 1, de versículos de 35 a 39, é uma passagem impactante. Após a rebelião dos israelitas no deserto, Deus sentenciou aquela geração a morrer ali, no deserto. Mas isentou as crianças pequenas e bebês, dizendo: seus filhinhos, que não distinguem o bem do mal, entrarão ali. Deus poupou o julgamento daqueles que, pela idade, não distinguem o bem do mal. Essas crianças herdariam a terra prometida, não sendo julgadas pelos pecados dos pais. Isso sugere que a obra de Cristo remove a mancha do pecado original dos que morreram na infância, não conhecendo nem o bem nem o mal. Essas crianças são incapazes de pecar e morrem seguras na graça de Cristo. Qualquer pessoa que é salva, ela não é salva pelos seus méritos. Nós cremos assim. Não é salva pelos seus méritos. Ela é salva pela graça de Deus, pela obra salvadora de Cristo e pela intermediação e regeneração do Espírito Santo. Assim, todos os seres humanos, exceto Jesus, as crianças também precisam de salvação. Somente Jesus pode remover os nossos pecados e nos trazer essa graça soberana de Deus e abundante misericórdia sobre nossas vidas. Abraão disse, em Gênesis capítulo 18, verso de número 25, o juiz de toda a terra não fará o que é justo? Podemos ter certeza de que Deus fará o que é certo, especialmente para aqueles que são incapazes de cometer os pecados reais e racionais e intencionais do coração. As crianças, preciosas aos olhos do nosso Salvador, recebem a sua graça e a sua misericórdia. Dito isso, essa é a questão teológica. Depois, se você quiser aprofundar esse assunto, você pode ir nos nossos grupos de estudo. Pastor Guilherme vai preparar um material com esse texto, para que cada líder nos nossos grupos de estudo ajudem vocês a discernir a verdade. Ok? A discernir a verdade. Bom, diante disso, vem o nosso tema. Resolvido a questão teológica que muitas vezes aflige o nosso coração, vem o nosso tema. Sejam como as crianças pequenas. E essa é a ideia do texto. É um texto simples de se olhar, mas talvez difícil de se praticar. Como todas as Sagradas Escrituras, não é verdade? Muitas vezes nós olhamos para as Sagradas Letras e nós achamos elas, eu entendi isso aqui, eu entendi o que Jesus quis dizer com ame ao teu próximo. Quem aqui não entende essa realidade? Ame ao teu próximo como o quê? Como a ti mesmo. Vocês estão craques, vocês estão muito bem. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Quem aqui não entende essa realidade? Quem aqui não compreende essa verdade? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Fácil de você entender, fácil de você compreender. No entanto, muito difícil de você o quê? Aplicar. Muito difícil.
nós olhamos para esse texto e nós achamos ele maravilhoso na vida dos outros. Na vida dos outros. Na nossa vida, misericórdia, Jesus. Então, muitas vezes nós temos essa percepção. Nós olhamos para um texto como esse e achamos ele simples. No entanto, existem verdades profundas que nós devemos examinar o nosso coração para perceber se estamos ou não seguindo Cristo de fato. Então, primeiro princípio, devemos mostrar às crianças que viver para Jesus é o ritmo natural da vida. Devemos demonstrar às nossas crianças que o ritmo natural da vida é seguir a Jesus. Que o ritmo natural da vida é seguir a Jesus. Ou, melhor dizendo, que o ritmo natural da vida deveria ser seguir a Jesus. Deveria ser. Então, vem comigo com o texto que nós lemos. Perceba o verso de número 3. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Perceba, a primeira verdade desse ritmo natural da vida de seguir a Jesus é: amamos verdadeiramente nossas crianças quando as conduzimos a Jesus. Amamos verdadeiramente alguém, e aqui, não só as crianças. O tema principal aqui são as crianças. Elas servem como uma imagem para a nossa realidade. Elas servem como uma metáfora para as nossas vidas. Então nós amamos verdadeiramente alguém. Nós amamos verdadeiramente alguém quando nós conduzimos essas pessoas a quem? A quem? A Cristo. Perceberam? Muitas vezes nós falamos que amamos uma pessoa. Mas que tipo de amor é esse que não conduz a pessoa a Cristo? Não é estranho? Não é estranho? Você fala, eu amo meu amigo, eu amo fulano, eu amo Beltrano, qualquer pessoa que você diz julgar que você de fato ame esta pessoa. Se você de fato ama esta pessoa, você quer o que para ela? O que você quer para essa pessoa? Se você de fato ama, você quer o melhor para ela, não é? Não é isso que você quer? O melhor para essa pessoa? Então, se você deseja o melhor para alguém, o que você precisa apresentar ou dar a esta pessoa? Gente, vocês estavam bem? O que aconteceu com vocês? Vocês foram embora já? Não deu nem 20 minutos, foi rápido. Vamos lá, de novo. Se vocês de fato amam alguém, e nós amamos as pessoas, lógico, quando você ama essa pessoa, você quer dar o melhor para essa pessoa. E o melhor que você tem na sua vida é o quê? Foi mais ou menos. O melhor que nós temos na nossa vida, aquilo que completa os nossos corações, aquilo que, como Pascal dizia, que tampa aquela ferida existencial que existe em nós, é o Cristo. É o Cristo que dá sentido à nossa existência. Bom, se Cristo dá sentido à sua existência, você quer que uma pessoa que você ame, viva sem sentido na existência dela? Você precisa, então, apresentar. Ou melhor, sendo reformado, conduzir essa pessoa a Cristo. Porque, veja, quando nós falamos sobre isso, nós precisamos relembrar de um detalhe que transforma a nossa abordagem missional como pais, tios, amigos e até mesmo igreja. Veja como que a gente pode fazer isso.
levantando a seguinte pergunta. Considerando o versículo bíblico em questão, qual é a opção mais alinhada com as Sagradas Escrituras? Opção de número 1. Vou apresentar Jesus às crianças. Opção de número 2. Vou apresentar as crianças a Jesus. E isso não é o Tostini vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Não é da época de vocês essa propaganda? Da minha, eu estou ficando velho. Essa é uma... O pessoal mais novo falou assim, o que é isso? Né? Ok. O detalhe muda tudo. O detalhe muda tudo. A ordem muda tudo. Qual é o certo? A1 ou A2? Fique tranquilo, se você errar, a graça de Jesus salva você. Não pense que aqui está em jogo a sua salvação. Fique em paz, meu irmão e minha irmã. Então, deixa eu te mostrar aqui qual a gente prefere como cristãos reformados, então. Vamos dizer assim. Primeiro, a primeira opção, na frase, o foco está em introduzir ou revelar Jesus para as crianças. A ação principal é apresentar Jesus como objeto da ação, e as crianças são os receptores dessa apresentação. A ênfase está em transmitir a informação sobre quem Jesus é e o que ele fez por elas. Transmitir a informação de quem Jesus é e do que Jesus fez por ela transforma alguém. Sim ou não? Informação transforma alguém? Informação transforma alguém? Você tem a informação. Deixa eu pensar em mim. Daí vou falar da minha vida, que sou um pecador. Vocês já sabem disso. Porque eu não quero acusar ninguém aqui. Certo? Quero ser indelicado com ninguém. Uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é o quê? Sorvete. Quem disse aí? Quem falou aí? Sorvete. Sorvete. Uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é sorvete. Sorvete engorda. Sorvete tem alto teor de açúcar. Sorvete aumenta o colesterol com o tempo porque tem gorduras. Eu tenho essa informação que sorvete, no final das contas, faz mal para a saúde. Mas eu ter essa informação de que o sorvete faz mal para a saúde me impede de eu tomar o bendito sorvete? Informação transforma? Não. Não transforma. Você pode ter a informação sobre algo, mas não agiu no seu coração. Você pode informar alguém sobre as verdades do Evangelho. Quantas pessoas são informadas sobre a verdade do Evangelho e não são transformadas? Domingo, nós aqui, domingo após domingo, nos reunimos, falamos sobre os princípios e as verdades do reino de Deus. Quanto tempo leva para Deus atuar e transformar o nosso coração? Quanto tempo? Porque a informação do Evangelho não transforma ninguém, apesar de ser uma verdade absoluta. No entanto, quando nós mudamos a dinâmica, o detalhe, vou apresentar as crianças a Jesus, na perspectiva reformada, o foco está em levar as crianças a Jesus, para que possam experimentar pessoalmente o seu amor e se submeter à sua autoridade como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. O problema de você passar a informação às vezes para alguém, você leva essa pessoa a entender que Jesus é somente o seu Salvador. E daí você tem metade de uma teologia. E você cria uma aberração na vida das pessoas, porque a informação completa é que Jesus ele é Senhor e Salvador.
Nessa abordagem reconhecemos que é através do chamado soberano de Deus que as crianças são atraídas a Cristo. O nosso papel é conduzi-las a Ele, para que possam ser salvas por sua graça e redimidas pelo seu sacrifício. Nós conduzimos pessoas a Cristo. Nós conduzimos pessoas a Cristo porque o Rei está posto. Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Pegue a imagem de um rei. Um rei precisa ser apresentado a alguém. Um rei não precisa ser apresentado a ninguém, porque ele é um rei. Mas quando você leva alguém à presença daquele rei, você precisa fazer o quê? Apresentar a pessoa ao rei. Essa é a imagem. Nós temos a responsabilidade de conduzir as crianças a Cristo. E o texto deixa isso muito claro. Algum pai responsável, tio, amigo, não sabemos qual, não sabemos quem conduzia aquelas crianças. No entanto, algum responsável olhou para a necessidade daquelas crianças e olhou e falou assim: não, nós vamos conduzir, eu vou levar essas crianças até Jesus. No entanto, como sempre acontece, os discípulos parecem desconectados da realidade do Cristo. Eu não sei se vocês estão percebendo, ao passo que nós lemos o Evangelho de Marcos, você percebe que os discípulos, eles estão desconectados do Evangelho de Cristo Jesus. E talvez isso seja um alerta para a gente, para nós como igreja. Um alerta de que muitas vezes eu e você, nós estamos desconectados da realidade do reino do Rei Cristo Jesus. Enquanto Jesus está preocupado com algumas coisas, os discípulos não estão preocupados com aquilo. Já perceberam essa realidade? Enquanto Jesus está preocupado com um determinado grupo de pessoas, parece que os discípulos, eles menosprezam aquele grupo. Então perceba como isso, ou essa dinâmica, acontece no nosso texto. Alguns traziam crianças a Jesus para que eles tocassem nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir as minhas criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, perceba essa realidade. Para evitar provocar a justa indignação de Jesus, e o texto diz que Jesus ficou indignado, devemos priorizar o discipulado de nossas crianças, mostrando-lhes que viver para Ele, para Cristo, para Ele, é o fluxo natural da vida. É o fluxo natural da vida. A melhor tradução para essa palavra indignado seria ofendido. Jesus, diante da insensibilidade dos seus discípulos para com as crianças, ele fica o quê? Ofendido e indignado. Bravo, Jesus tomou aquela ofensa para si. Então você percebe que os discípulos, eles repreendiam e, consequentemente, os discípulos impediam que as crianças chegassem a Jesus. Os discípulos repreendiam e os discípulos impediam. Uma pergunta que nós precisamos fazer hoje é, como pais, tios, professores, pastores, presbíteros e outros líderes da nossa comunidade, estamos falhando em algum aspecto. E isso está impactando a fé de nossas crianças em Cristo. Nós estamos falhando, nós estamos impedindo que as nossas crianças se apaixonem pelo Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu, como pastor, creio e vivo e prego como se o Evangelho transformasse tudo e a todos. O Evangelho de Cristo Jesus transforma tudo e a todos. Não existe barreiras para o Evangelho. Não existe.
Quando você leva uma pessoa, quando você apresenta uma pessoa a Cristo, quando você leva uma pessoa a Jesus em discipulado, o Evangelho vai transformar essa pessoa. Então pergunta, existe algum problema com o Evangelho? As palavras, as promessas que estão no Evangelho de Cristo Jesus, elas são palavras e promessas vazias, falhas? Ou elas são promessas verdadeiras e elas se cumprem de maneira cabal na história das pessoas? Então nós chegamos à conclusão, e espero que você chegue comigo à mesma conclusão do que eu, de que não existe nenhuma falha, nenhum problema no Evangelho. De que a palavra de Deus é fiel, aquilo que Ele cumpre, Ele realiza. O problema está aonde então? Se não existe problema no Evangelho, o problema está aonde? Aonde está o problema, meus irmãos? Em nós. O problema está em nós. Décadas após décadas, igrejas perdem gerações de discípulos. Eu estou mentindo? Você que é mais velho aqui na comunidade, porque eu sou pastor da comunidade há alguns anos, no entanto, eu não sou pastor dessa comunidade há muito tempo. Oficialmente, efetivamente, eu sou pastor da comunidade desde 2020. Ainda não se passou uma década. Mas você, meu irmão e minha irmã, que está aqui há anos, há décadas, quantas gerações de discípulos nós perdemos? Quantas crianças faziam parte da nossa EBD? Quantos jovens faziam parte da nossa UIP? Quantos adolescentes faziam parte da nossa UPA? Caminharam com a gente. Em algum momento abandonaram a fé ou abriram mão da verdade do Evangelho. O problema está no Evangelho? O problema está no Evangelho? O problema, na minha concepção, e eu me incluo nisso, porque eu sou parte da igreja. Eu sou parte da igreja. O nosso problema é que possivelmente que alguns de nós, ou até mesmo todos nós, vivemos para Cristo. Viver para Cristo pode não ser o fluxo natural e contínuo de nossas vidas. Não é o fluxo natural das nossas vidas vivermos para Cristo. E quando isso não é o fluxo natural das nossas vidas, nós nos tornamos religiosos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer coisa mais natural do que comer e beber? Quer coisa mais simplória do que comer e beber? O fluxo natural da vida. O fluxo natural da vida é que nós comamos e bebamos e nós façamos isso para a glória de Deus. Agora, uma das questões é, se nós não fazemos as coisas mínimas para a glória de Deus, será que nós fazemos as maiores? Se nós não comemos e bebemos para honrar a Cristo, será que nós discipulamos e levamos as pessoas a Jesus, que são coisas maiores? Coisas maiores. Uma das coisas mais importantes que um ser humano pode fazer na sua vida é apresentar, levar uma pessoa até o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque veja essa realidade. Veja essa realidade. A única coisa que provoca festa nos céus, a única coisa que provoca alegria exuberante nos céus é quando um pecador se converte.
Não é quando o coral canta, não é quando a banda é boa, como foi hoje. Isso aí é normal. Talvez no céu a adoração seja muito melhor do que a nossa. Não é quando nós temos uma grande aula, uma grande pregação. A alegria efusiva nos céus, a celebração nos céus é quando alguém se prostra diante do Rei dos Reis e dos Senhores, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e confessa a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Não é isso que a Bíblia diz? A pergunta é se nós estamos conduzindo as nossas crianças a essa realidade. Mas não só as nossas crianças. As pessoas que nós amamos. Como você pode? O Spurgeon vai dizer isso. Em um dos sermões dele que ele defende que crianças vão para o céu. Spurgeon vai dizer como que nós podemos amar alguém e não darmos aquilo que é mais precioso, que é a vida eterna. Eu queria falar sério com os pais aqui, futuros pais. Nós damos tanta oportunidades para os nossos filhos. Ontem, não sei se vocês sabem, o meu toca-preta. Vocês conhecem o Arthur? Arthur é da equipe de natação do clube de campo. Ontem, ele foi competir no primeiro campeonato dele. Paulista de natação. Foi num clubinho mais ou menos, lá no Corinthians. A piscina não era muito boa. No entanto, apesar do Corinthians, o Arthur foi o primeiro. Eu não pude ir. Estava fazendo algumas coisas para a comunidade. Mandei ele com a minha sogra. O pior foi ouvir da minha sogra que ela deu sorte. Ela foi a pior coisa. No entanto, eu como pai, quando mandaram para minha foto com a medalha, eu falei, é isso aí, meu filho. E eu como pai desejo as melhores coisas para o meu filho. E eu me alegrei com a alegria dele. No entanto, eu seria o pai mais miserável da face da terra se isso fosse tudo. A minha maior alegria é que o Arthur, ele é um menino crente. Ele é um menino que ora. E quem conhece daqui, do pessoal mais velho, quem conhece o Arthur, sabe que apesar de ser um pecador miserável, ele é um menino crente. E o mais importante para mim, não é se ele vai se tornar uma pessoa de sucesso, se um dia ele vai competir em algum lugar e será campeão, se ele terá dinheiro ou não. O mais importante para mim é que o Arthur em Cristo Jesus é salvo. Porque eu o amo. Como é que você pode amar alguém e não apresentar Jesus a essa pessoa? Ou melhor, não apresentar essa pessoa a Jesus? Dei quase uma de arminiano aqui. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 9, nos diz sobre essa realidade. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Perceba que todas essas palavras, que toda a lei, e aqui é o contexto da lei, que toda essa lei que eu estou ordenando a vocês, estejam no seu coração. Em outras palavras, a palavra de Deus habita no coração, no coração significa que ele permeia o fluxo natural de nossa vida, influenciando cada pensamento em ação. A palavra que habita no meu coração é o fluxo natural da vida. Ela habita no meu coração, ela mora em mim. Daí perceba. Ensine-as com persistência a quem?
A quem nós devemos ensinar com persistência? Aos nossos filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Criem memoriais da palavra de Deus para que você se lembre dela, mas faça algo. Faça o discipulado com seus filhos, converse com eles. Meu irmão e minha irmã, eu sei, você quer assistir o Netflix, é seu direito. Às vezes você está cansado e estressado e você não quer, você quer paz, e eu passo por isso. No entanto, uma das coisas mais importantes como pais, educadores, como avós, como aqueles que têm uma criança, sobre nossa responsabilidade, é transmitir aquilo que nós cremos a eles. E Deus deixa isso muito claro na sua palavra. Segundo, enquanto dizemos às crianças para agirem como adultos, Jesus nos instrui a sermos como elas. Não é isso que nós fazemos? Olhamos para o menino e diz: cresce! Para de ser um bebê chorão. Não é assim? Não é assim? É assim, né? Não me deixa sozinho, por favor. É assim. Então, Marcos capítulo 10, nós continuamos, nós percebemos, quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as criancinhas, não a impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Versículo de número 15. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Versículo 16. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Perceba essa realidade. Dirigir-se a Jesus sem recursos. Primeiro, dirija-se a Jesus sem recursos, mas com esperança. A criança é um ser, e sempre for, um ser sem recurso nenhum. O que uma criança pode nos oferecer? Absolutamente nada, nada. E na nossa cultura, ultimamente, a única coisa que a criança oferece na nossa cultura é trabalho. É trabalho. Estou cansado de ler matérias que influenciam as nossas vidas como cristãos, dizendo que criança é trabalho. Anos atrás, na revista Veja, saiu um cálculo, que eu acho que é o cálculo mais absurdo que alguém pode fazer. Quanto custa um filho? Quanto de fralda você dá para uma criança? Eu acho que eu já paguei uma casa de fraldas, que eu tenho 3 filhos. 3 filhos. E quando a Bia, com 2 anos, parou de usar fralda, eu dei glória a Deus. Glória a Deus. Acabou o martírio das fraldas. Vai começar outros martírios, mas o da fralda já cessou. Louvado seja o nome do Senhor. Tem outros que vão começar. Mas o que a criança pode oferecer? Então perceba, uma das realidades, quando Jesus diz que nós precisamos ser como crianças para entrar no reino dos céus, é que a criança não tem absolutamente nada a oferecer. Nada a oferecer. Nós não temos recurso nenhum. A nossa sociedade, que é uma sociedade vinculada aos recursos, àquilo que as pessoas podem nos oferecer, a criança não nos oferece. Mas as crianças são esperançosas. As crianças chegam a Jesus desamparadas, sem nada, mas cheias de esperança, pois sabem que somente Ele pode preencher suas mãos vazias. Você já parou para pensar que nós não recebemos algo de Deus porque as nossas mãos muitas vezes estão cheias de coisas? Mas as mãos das crianças sempre estão vazias.
Já parou para pensar que criança, apesar de ser egoísta e pecadora, não estou dizendo que criança é inocente, que não tem pecado, não estou dizendo nada disso. Estou fazendo a analogia que Jesus fez. Vocês já pararam para perceber que criança, muitas vezes, esquece de um brinquedo caro para brincar com uma garrafa PET? Essa é a coisa mais frustrante para um pai. Não é? Não é? Você vai lá e você compra um carrinho de controle remoto. A criança dá 2 andadinhas naquele carrinho de controle remoto e pega a garrafa PET para brincar. Porque a garrafa PET parece o quê? Uma espada. Mas nem de longe a garrafa PET parece uma espada, mas na cabeça da criança é uma espada Jedi. Porque foi isso que o meu filho do meio disse. Ganhou um carrinho de controle remoto, brincou, depois pegou uma garrafa PET e disse: papai, eu sou um Jedi. Ainda bem que ele não pediu uma espada Jedi. A garrafa PET serve. No entanto, as crianças não são apegadas às coisas. Elas se libertam muito fácil daquilo que elas têm para receber coisas novas. E quantas vezes nós não nos libertamos daquilo que nós temos, nós ficamos agarrados e nós não conseguimos receber coisas novas de Deus porque as nossas mãos estão cheias. As nossas mãos estão cheias. Uma segunda realidade que esses versículos me mostram é a seguinte: diante das dificuldades da vida, cultive uma fé criativa que torne visível o invisível. Uma vez eu estava numa área que eu fico estudando, ali perto de um hall, lá dos quartos, onde tem uma escrivaninha. E o meu filho estava na sala do lado, jogando videogame. E ele estava jogando videogame e conversando com alguém. Sabe quando você conversa e troca uma ideia com alguém? Sabe? E ele estava lá conversando, trocando uma ideia. E eu fiquei eu fui lá ver. Não tinha ninguém. E eu fiquei com medo, falei: será que meu filho é louco? Falei: Arthur, com quem você está conversando? Ele falou: não, pai, estou conversando comigo mesmo, imaginando as coisas aqui. Eu falei: meu Deus do céu. No entanto, a criança tem a capacidade criativa de trazer à realidade aquilo que não existe. E isso é fé. E isso é fé. O texto da palavra de Deus, em Hebreus, capítulo de número 11, versos de 1 a 3, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Não vemos, ela é a certeza daquilo que nós não vemos. Agora perceba o versículo de número 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, nós entendemos que o universo é formado pelo quê? Pela palavra de Deus. Se você ensina isso para uma criança lá no nosso departamento infantil, o que ela vai crer? Que a fé é feita pela palavra de Deus. Deus criou todas as coisas. Daí quando você fica adulto, você olha para todas as coisas criadas, você passa por uma universidade que contesta a tua fé, que contesta as coisas que você crê, aquilo que a palavra de Deus diz, você começa a problematizar a palavra de Deus. E daí você olha algumas coisas que estão na palavra de Deus, que diz que Deus criou, mas você fala assim: não, isso aqui é simplesmente uma metáfora, uma figura de linguagem. Porque é impossível isso ter sido criado, ter sido feito. Não.
Moisés não abriu com o seu cajado o mar. Não, foi um cometa que passou, mexeu com a maré, e daí você procura razões lógicas para aquilo que é um ato de fé. Já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes nós, como adultos, temos a nossa fé, a nossa imaginação, a nossa criatividade contaminada pelo excesso de razão? E nós perdemos a fé. Nós perdemos a fé. Nós olhamos um milagre e nós perguntamos, não é possível. Como não? Como não? Você olha um milagre, sei lá, um milagre, qualquer milagre, e você diz, não, tem alguma explicação lógica. Qual é a explicação lógica para um milagre? O milagre é um milagre. Daí Jesus ele diz, olha, se você quer entrar no reino de Deus, você precisa ter esses olhos da fé como as crianças o têm. Como as crianças o têm. Uma criança pega uma bicicleta e diz, eu estou em uma pista de motocross. Independente se é uma pista normal ou não, para a criança é real aquilo. É verdade. Jesus está dizendo que nós precisamos ter a mesma fé que as crianças. E o texto ele continua caminhando e o princípio da palavra de Deus diz que o reino de Deus não é conquistado, mas sim recebido. Somos chamados a confiar completamente, a depender inteiramente de Deus. Perceba o que o texto diz, olha lá, digo-lhes a verdade, quem não recebe o reino não é conquistado. O reino é recebido. Como você não tem mérito nenhum, aqui os meus irmãos arminianos vão descolar da gente. Como você não tem mérito nenhum, não adianta você fazer santificação alguma para você exigir de Deus qualquer coisa. Qualquer coisa. Vou exigir que Deus me dê isso ou aquilo, porque afinal de contas eu me santifico. Não tem mérito. O reino não é conquistado. O reino ele é o quê? Recebido. É dado. É graça. Uma outra realidade que é a graça do Evangelho. Jesus, terno e afetuoso, abençoa as crianças, atribuindo alto valor a elas e comprometendo-se ativamente com o seu bem-estar. Perceba, Jesus ele diz, e em seguida, o Evangelho nos mostra que em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as, o quê? Abençoou. Jesus se compromete com aquelas crianças. Jesus de maneira afetuosa, terna, ele abraça aquelas crianças. Ele se compromete, porque o Evangelho da graça é o Evangelho do compromisso. É o Evangelho da aliança. E às vezes eu fico me perguntando que bênção Jesus deu àquelas crianças. Não se tem notícia de fato qual bênção foi que Jesus deu àquelas crianças. No entanto, enquanto eu li esse texto, eu me lembrei de uma realidade lá da minha infância. Lá da minha infância. E quando a gente entrava ou saía de casa, a gente pedia uma coisa para os nossos pais. O que nós pedíamos? A bênção. A bênção. Pai, a sua bênção. Meu pai olhava e dizia, Deus te abençoe e te guarde. Deus te abençoe e te guarde. Pedir a bênção de alguém é honrar essa pessoa. É saber que essa pessoa tem autoridade sobre sua vida. Quando Jesus abençoa essas crianças, aí fica claro, só abençoa aquele que tem algo a oferecer. Jesus então está oferecendo algo para essas crianças.
as abençoando, derramando graça sobre elas de maneira eterna, resgatando. Eu fico me perguntando qual é a bênção. E a bênção, para mim, tem a ver com Números capítulo 6, versos de 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê o quê? Paz. Quantas vezes eu e você, nós precisamos de uma única coisa nas nossas vidas? De paz. E nós não temos. Nós não encontramos a paz que nós precisamos em outro lugar. Nós não encontramos, nós buscamos. Nós buscamos paz nos relacionamentos, nós buscamos paz na realização profissional, nós buscamos paz na compensação financeira, nós buscamos paz em várias experiências até mesmo com narcóticos. Nós buscamos paz. Nós buscamos paz, mas essa paz não é nos oferecida, não preenche a nossa vida, não transforma o nosso coração. A única paz que transforma no nosso coração, ela é oferecida por uma única pessoa, e é Cristo Jesus. E hoje Ele quer te abençoar assim como Ele abençoou aquelas crianças. Porque afinal de contas, meus irmãos e minhas irmãs, nós ainda somos filhos de Deus. Apesar de todos os nossos problemas, e muitas vezes nós sermos afetados pelo nosso ceticismo, nós ainda somos filhos de Deus. Que tal hoje, então, você fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte e fazer uma única oração? Senhor, eu quero ser como uma criança que entra no teu reino. Me conceda a tua paz. Me abençoe. Me tome nos teus braços. Volte para mim o teu rosto. Pai, nós estamos na tua presença e nós queremos te agradecer pelo teu imenso amor em Cristo Jesus. Nós estamos cansados e sobrecarregados. Nós estamos cansados e sobrecarregados porque nós esquecemos, ó Deus, o que é ter fé. Que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Que a fé, Deus, é entender que o Senhor fez todas as coisas. Todas as coisas foram criadas não das coisas visíveis, mas invisíveis. O Senhor, que é o Deus gracioso, que faz todas as coisas, nos envia Cristo Jesus, para que possamos de novo sermos teus filhos, tuas crianças. E apesar, ó Deus, dos nossos pecados, e apesar das nossas falhas, do nosso ceticismo, do nosso cinismo, o Senhor abre o teu evangelho, a tua graça, atuando através do teu Santo Espírito nas nossas vidas. E nós queremos te pedir uma única coisa, então, Senhor, nessa manhã nós queremos a tua paz, ó Deus, a tua paz. Que nós possamos ser envolvidos por essa paz, abraçados por essa paz, consolados por essa paz, diante das dores, do sofrimento, dos traumas, que nós possamos ser amados e consolados pela tua paz. Então volta o teu rosto, Senhor, para o teu povo. Nos segura firme nas tuas mãos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar e receber a bênção.
Pai, muito obrigado pelo teu amor em Cristo Jesus, pela tua graça e pela tua palavra. Que ela seja guardada nos nossos corações e que transforme as nossas vidas, Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.